Você sabe qual a diferença de ativação para o exercício e aquecimento para o exercício? Não? É isso que eu vou conversar com vocês agora. Eu hoje estou voltando às minhas atividades, não só aqui no YouTube, mas também vou voltar a correr. Estou desde dezembro paradão por conta de problemas de saúde. É verdade, eu não sou de ferro e eu também tenho lá os meus problemas. E fiquei com uma bronquite crônica aqui, tô tendo broncoespasmos, uma coisa que está tirando meu sono, mas a gente tem que vencer isso, já estou me cuidando e hoje vou voltar a fazer a minha corridinha. Leve, mas vou voltar. E aí o assunto diz muito sobre esse retorno e como a gente começa uma atividade. Normalmente a gente começa fazendo um aquecimento ou uma ativação, ou quiçá até os dois juntos. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês. Semana passada eu troquei uma ideia com 3 alunas minhas sobre o mesmo tema. E mostrei para elas na prática como funciona a ativação e o aquecimento, que apesar de parecer muito, eles têm objetivos distintos e os dois são super pertinentes quando a gente pensa em iniciar uma rotina de treino. E é sobre isso que eu vou mostrar para vocês na prática agora. Olha aí que lugar bonito que eu tô, ó. Vou ajustar aqui e depois eu volto a câmera. Isso aqui é a Ilha do Governador, ó. Olha que belezura. Quando a gente pensa em ativação, eu já até dei ali uma dica e já falei mais ou menos a resposta. Quando a gente pensa em ativação, normalmente a gente pensa em ativar, preparar a musculatura. Então muitas vezes a gente pode fazer pequenos exercícios e feitos ali de maneira bem pensada, de maneira voluntária, consciente é uma boa palavra, para que a gente acorde certos músculos. E quando a gente pensa em aquecimento, a gente pode pensar num aquecimento mais globalizado, daquele que vai acelerar a sua frequência cardíaca e que vai ativar o teu corpo como um todo, e não só de forma específica, como na ativação. Então aqui eu já entreguei o ouro, já falei as duas grandes diferenças. Quando a gente vai se preparar para fazer um exercício, muitas vezes a gente só se aquece. A gente começa a atividade mais lenta, a nossa frequência cardíaca ela acelera, ela aumenta, o nosso corpo começa a sentir um calor e a gente começa a estar mais aquecido, mais preparado ali para o que está por vir. Então se eu vou fazer uma corrida, eu começo a fazer uma caminhada e aí eu já tenho essas respostas do meu corpo e aí logo na sequência eu começo a minha corrida e aí assim eu diminuo os riscos de me machucar e também de ter um bom rendimento para aquela atividade. Mas a gente tem a segunda possibilidade, que é a da ativação muscular, que aí a gente pode pensar em algo mais específico, algo mais direcionado. Então vou dar um exemplo clássico da minha aluna, que é a Raquel. Ela tem sentido dor nos joelhos durante a corrida. Não dá pra gente apontar que a dor é sobre uma coisa ou outra, mas uma das coisas que eu pedi que ela tentasse é que, ao invés de somente se aquecer fazendo uma caminhada antes de correr, que ela tentasse se ativar também. E aí pedi que ela fizesse agachamentos. O agachamento é um exercício que ela consegue fazer sem dor, é um exercício que ela domina bem. E se ela conseguisse, antes da corrida, fazer esse acionamento, essa preparação, esse acordar de alguns músculos que auxiliam ali a função do joelho, que de repente ela pudesse ter uma boa resposta em atividade, em corrida. Isso daí não significa que vai ser garantido que ela não vai sentir dor, mas é uma tentativa também. Então eu pedi que ela fizesse agachamentos. Durante os agachamentos a gente tem alguns músculos específicos ali que atuam sobre o joelho e que de repente, se esses músculos já acordados, fazendo melhor a função deles, durante a corrida, de repente ela não sentisse dor. Então é uma das nossas tentativas. Então ela ativou um pouco do quadríceps, um pouco da posterior de coxa, um pouco do glúteo, da panturrilha, tudo num único exercício, que foi o agachamento. Ela executou aquilo de forma consciente. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo já já. Na prática é isso, a ativação a gente pode encarar como algo mais específico, mais dedicado e muitas vezes sobre esse acordar de determinados músculos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um exercício
uma atividade, vou dar um exemplo, uma natação, e que eu exijo muito dos meus braços, do meu membro superior. Eu consigo fazer um aquecimento nadando, por exemplo, ou fazendo qualquer outra atividade, fazendo polichinelos, por exemplo, caminhando até, por que não? Mas eu consigo fazer esse mesmo preparo através de uma ativação muscular, fazendo um exercício que seja mais leve, que seja do meu domínio e que eu, de forma voluntária e consciente, eu acione esses músculos que estão por vir ali durante o nado. Então eu poderia, por exemplo, fazer uma flexão de braços no chão, poderia fazer um exercício de barra, e aí mesmo que não seja nada específico para natação, se eu acordei esses músculos que vão estar envolvidos ali no nado, isso já é de bom tamanho para mim. Então eu tenho uma ativação muscular. Pessoas têm mais benefícios aquecendo, outros ativando e outros fazendo os dois. Eu vou dar um outro exemplo clássico. No CrossFit é muito comum de acontecer isso. Você tem um primeiro momento ali de treino onde você, além dos exercícios de aquecimento, de mobilidade, de alongamento, de flexibilidade, ele também tem uma ativação. Você começa a se aquecer se preparar, melhor dizendo, usando um bastão de PVC, fazendo agachamentos mais leves, e depois sim, você vai lá para a sua barra pesada e começa a fazer o exercício propriamente dito. Vou mostrar aqui para vocês na prática um exemplo de um agachamento, que ele seja voluntário e consciente, para que a gente possa ter essa melhor ativação, no caso aqui de membro inferior. Aí galera, vou botar vocês aqui e aí vou começar fazendo uma ativação a partir do agachamento, conforme eu falei. Então tem alguns pontos que são legais para esse movimento específico. Um deles é ficar atento à posição dos pés e dos joelhos. Isso faz com que essa ativação ela seja mais consciente e a gente tenha uma resposta melhor do nosso corpo, já que a gente está querendo acordar determinados músculos. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é: tente sentir o pé todo no chão. É muito comum que ao agachar a gente perca um pouco o solado do pé, ou o calcanhar, ou a ponta do pé ao agachar. Então essa é a primeira dica, fique atento para que seu pé fique completamente agarrado no chão. E a segunda coisa é, os joelhos eles tendem a se voltar para dentro. Eu preciso sempre ativar o glúteo jogando eles para fora. Então eu posso fazer isso de forma bem consciente. Vocês vão entender que ao jogar os joelhos para fora, os pés eles tendem a sair do chão. Mas conforme eu falei antes, a primeira coisa sobre os pés é que a gente sinta completamente os pés agarrados ao chão. Então vamos na prática ficar atento a essas duas coisas: pé agarrado no chão, grudado no chão, e joelhos para fora. E a gente pode fazer entre 10 e 15 repetições, já vai significar uma boa ativação. Faça lento, faça controlado, faça voluntário e faça ali consciente. Bora! Aí foi um exemplo bom de ativação muscular para que a gente possa começar um treino. A gente pode fazer isso para qualquer exercício e ativar os músculos que estão por vir ali na atividade fim. Então se eu vou nadar, eu posso fazer uma ativação de membro superior. Se eu vou correr, posso fazer uma ativação de membro inferior. Se eu vou andar de skate, mesma coisa. Se eu vou jogar basquete, mesma coisa. E por aí vai. Então pense em não só se aquecer para a sua atividade, mas também ativar esses músculos. Pode ser que você tenha boas respostas e seu corpo funcione melhor, aumentando o seu rendimento e diminuindo até a sua dor, quem sabe. Eu espero que te ajude bastante. A gente tendo essas respostas de ativação, a gente de repente consegue ter uma melhora de uma consciência total ali do nosso corpo durante a atividade, já que alguns músculos estavam adormecidos, eles agora estão acordados. E aí, quando a gente pensar em ativação, a gente pode pensar em algo mais específico. Pode ativar aquele músculo que você sente que está precisando de mais atenção, ou aquele que de repente ele tem se mostrado mais fraco, e dá uma atenção, um carinho especial para esse músculo aí. Pode ser que você se sinta melhor durante sua atividade. Principalmente quando a gente fala de corrida, né?
que é uma atividade que ela é querida por todos. Muitas vezes você já tentou correr, já tentou caminhar e você foi impossibilitado por conta dessas dores, por conta dessa não ativação. Então experimenta isso. Se você tiver alguém que está precisando dessa informação, manda esse vídeo para ele, me ajuda a crescer aqui o canal. A minha ideia é ajudar mais e mais pessoas através aqui da internet. Eu sou o Diogo Teixeira, até o próximo vídeo. E aí, ó, não podia deixar de finalizar o vídeo sem mostrar para vocês aqui mais uma vez a paisagem. Aqui é lindo, 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 lindo. Boa! Para quem mora na ilha já sabe onde eu tô, mas para quem não conhece aqui, eu tô na ribeira. Vou me colocar aqui contra o sol, a favor do sol, para vocês poderem me ver. Belezinha, né? É isso. Espero que vocês estejam curtindo aqui as dicas. Até o próximo vídeo. Valeu!